Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora, iniciando o capítulo 2, a gente gastou algumas semanas aí no primeiro capítulo. Hoje vamos dar sequência ao estudo agora no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Então, convido vocês a abrirem a palavra de Deus, manter aberta, mas também ela está aqui projetada, tá bem? 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra do nosso Deus diz assim: Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor nos ajude a entender, a compreender a Tua palavra e a praticá-la, ó Deus. Abre nosso entendimento, nosso coração para receber o ensino e nos edifica através da Tua palavra, que é viva e eficaz, do conteúdo infalível e inerrante da Tua palavra. Em nome de Jesus eu imploro, te peço. Amém. Irmãos, fiquem à vontade para quando tiver alguma dúvida, questionar, perguntar, tá bem? O título do nosso estudo é A Âncora Firme da Nossa Alma. Onde é que deve estar ancorada a nossa confiança, não é? No que nós nos apoiamos, não é? Sabendo o que nos faz contentes em todas as áreas, em tudo. Não é? Então, nosso estudo desses 5 primeiros versículos do capítulo 2, nós também vamos ver sobre Paulo, né? Aquele que está escrevendo, o fraco de Deus. Isso é uma defesa da fé, uma apologética que o apóstolo Paulo faz, uma defesa da fé. Tá bem? Então, o que a gente viu no capítulo 1? Nós vimos sobre a igreja de Deus em Corinto, como Paulo enviou uma carta para essa igreja, porque uma igreja que ele havia fundado, né, passou 1 ano e meio morando entre eles, fundou a igreja, e a igreja começou a ter muitos problemas depois de sua saída, o que é natural, mas passou um pouquinho do limite ali. Ele recebeu uma denúncia de que havia divisões do povo de Deus, estavam divididos, não só no sentido de contendas, mas que eles estavam criando líderes próprios, como se seguir determinado líder fosse o melhor caminho, né? Como se alguns fossem mais proeminentes que outros no reino de Deus, porque estavam seguindo alguns líderes específicos. Então Paulo recebe essa denúncia de divisão, e ele começa a tratar dela ainda no capítulo 1. Nós vimos sobre a incapacidade da sabedoria humana, a sabedoria dos homens comuns, os homens naturais, ou seja, aqueles que não tiveram um novo nascimento, que tiveram apenas um nascimento carnal, não tiveram um nascimento espiritual, não nasceram do sangue, da água e do espírito, não é? Só nasceram do sangue. Eles não, essa sabedoria, por mais elevada que seja, mais prestigiada no mundo, ela é incapaz de se apropriar da grandiosidade do que nos é revelado na cruz do Calvário, com a morte de Cristo. Então, existe uma sabedoria superior, que ela não diz respeito à qualidade de quem ouve, mas do agir de Deus que chama. E a sabedoria da cruz. Por meio dela, Deus destrói a sabedoria fraca dos homens, mostrando que ela é incapaz de arquitetar um plano para salvar. E olha que se você conversar, mudar aí afora com as pessoas que não são cristãs, mas que acreditam, porque muitos homens, mesmo não sendo cristãos, não tendo um relacionamento com Deus, acreditam que há um Deus que julga o mundo, acreditam no certo e no errado. Isso porque a Escritura nos afirma que Deus, mesmo no coração dos ímpios, gravou a norma da lei no coração dessas pessoas, de todos os homens, quando nos fez a sua imagem e semelhança. Então elas sabem que há um juízo, e muitas dessas pessoas
começam a arquitetar planos de como se salvar nesse dia do juízo. Ainda que não queiram se relacionar com Deus, ainda que não queiram viver para a glória de Deus, muitas pessoas arquitetam planos. Elas pensam, não, mas quem sabe eu vou vivendo minha vida aqui, por outro lado, de vez em quando eu vou fazendo uma boa ação aqui, ou eu vou, sei lá, ainda que não acredito, eu vou num culto um dia, ou alguns que têm uma simpatia pelo evangelho, pelo menos pelas músicas, mas em casa eu sempre boto uns louvores, eu boto uns cânticos para ouvir, porque como fala de Deus, me aproxima de Deus, então tá tudo certo. E as pessoas, elas traçam inúmeras estratégias para escapar do juízo, mas essa sabedoria, ainda que seja muito elevada em várias áreas, a sabedoria puramente humana da carne, ela é incapaz de conhecer a salvação verdadeira que Deus revela pela cruz, somente pela cruz. Não revela no sentido de escreve, mas que aplica no coração dos homens, por meio do seu Espírito, a sabedoria que ele apresenta ao mundo na cruz do Calvário, ao pregar o Messias em nosso lugar. O que estava acontecendo naquela igreja, e coisa que é muito comum acontecer em nossos dias, a igreja dos Coríntios, a igreja na cidade de Corinto, os crentes, eles estavam de forma extremamente insensata, confundindo as coisas e querendo viver no estilo de vida dos carnais, dos mundanos. Ou seja, confiando-se nesse tipo de sabedoria como algo especial, ou querendo importar esse tipo de sabedoria com a roupagem cristã no culto. E isso estava causando muito dano, porque ao fazer isso eles estavam negando a sabedoria da cruz e colocando a sabedoria dos homens em proeminência. Mas o que é que esses homens conquistaram com a própria sabedoria? O que é que os filósofos daqueles dias fizeram? A resposta é nada. Diante de Deus, não conseguiram nada. Então, fica revelado que há uma grande insensatez daquele povo. Aquela igreja era uma igreja insensata, porque estava fazendo isso. Então, Paulo revela que Deus não escolheu muitos desses homens sábios, de nobre nascimento, poderosos, ricos, mas escolheu pessoas pequenas. E Paulo está dizendo assim, vocês são pequenos, vocês estão esquecidos que vocês não fazem parte desse grupo dos filósofos. Vocês estão esquecidos. A maioria daqueles homens, irmãos, aquelas pessoas que é da igreja de Corinto, eram escravos, ex-escravos convertidos. Pessoas de uma condição moral baixa antes, ou então social extremamente baixa. E uma vez que eles tinham experimentado a sabedoria de Deus, tinham se convertido de verdade, a conversão era real de muitos deles, eles agora estavam se sentindo demais, querendo se orgulhar como sábios do mundo. Isso é um absurdo. Porque o evangelho, quando ele penetra no nosso coração, ele deve nos levar para outro caminho, o caminho da humildade. Veja, o caminho da humildade não significa dizer o caminho da falta de conhecimento, da falta de estudo, da falta de progressão em todas essas coisas. Você pode ser humilde e progredir financeiramente. Você pode ser humilde e progredir no conhecimento. Você pode ser humilde e acabar se destacando na sociedade como uma pessoa poderosa. Ser um magistrado, alguma coisa do tipo. A questão não é essa. A questão é que esses homens estavam trocando a humildade da glória de Deus e colocando essas coisas em proeminência, como se essas coisas tivessem mais valor do que a mensagem da cruz. E é muito comum isso acontecer nas igrejas, ainda hoje. Essa mensagem de Paulo aos Coríntios, ela continua tão viva, porque são temas muito atuais no meio do povo de Deus. Tá? Então, Paulo diz, o único motivo que vocês têm para se gloriarem, para a vanglória, não é em vocês mesmos. Isso é totalmente insensato. Isso, na verdade, é o que os mundanos fazem. O único motivo para a glória da igreja é no Senhor. Então, Paulo ele começa dizendo, versículo 1, e apesar de ser um capítulo novo, há quem diga que foi um erro, né, de quem fez as divisões de capítulo e versículo, a gente sabe que isso não está na Bíblia, né, irmãos? Essas divisões de capítulos e versículos foram adições posteriores. Para quê? Para que mapeasse a Escritura, para que a gente pudesse dizer assim, abram aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Aí você vai lá certinho no lugar onde eu quero
E a gente encontra. Já pensou se não tivesse uma divisão, a gente ia ficar procurando o texto. Procura aí onde começa a frase assim. Aí a pessoa diz a frase e você tem que sair procurando. Então, seria muito complicado. Então, pessoas fizeram adições de capítulos e posteriormente de versículos. Inclusive, foi em tempos distintos, tá? Então, essa divisão, por vezes, atrapalha nós que estamos lendo e a gente acha que houve-se um encerramento de uma coisa quando não houve. É por isso a importância de a gente ler a Escritura por completo. Esse é um desses casos. Seria muito mais interessante se o capítulo 1 encerrasse onde está o versículo 5 dessa passagem. Porque é onde Paulo ele faz o encerramento desta primeira etapa, dessa exortação forte que ele está fazendo aí contra a sabedoria dos homens. Contra essa proeminência que aqueles crentes tinham em dar a sabedoria dos filósofos como sendo uma coisa incrível. Tá? Então Paulo escreve: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Lembra que Paulo, ele tinha acabado a passagem, nós vimos na passagem anterior, a gente pode até abrir 1 Coríntios, no capítulo 1, só para deixar bem elucidado isso. 1 Coríntios, no final do capítulo 1, Paulo diz assim, a partir do versículo 26, foi a passagem que nós analisamos na semana passada. Irmãos, considerem bem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele está continuando o tema. Porque era justamente sobre isso que ele estava falando. Eles amavam aqueles filósofos que pregavam com uma linguagem ostentativa, excelente, não é, rebuscada. Isso era incrível para eles. Eram pessoas que dominavam muito bem o vernáculo. Não é? Possivelmente, eles não usavam nem o grego koiné. Talvez eles usassem até que o grego ele tinha outras vertentes, outras divisões. Né? O koiné era o mais comum, que é justamente o que a Bíblia é escrito, que era mais acessível a todo mundo. Talvez eles usassem até outra versão mais rebuscada da palavra, que atingisse pessoas mais nobres. Esses discursos não eram para qualquer um que entendiam. Então as pessoas ficavam maravilhadas. Então Paulo está dizendo, quando eu estive com vocês, eu não fiz isso anunciando esse mistério de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, eu não fiz como eles fazem. Por que vocês estão achando que agora vocês têm o direito de importar isso para a igreja? É assim que acontece hoje nas igrejas, tá, irmãos? Essa ostentação de linguagem, ela foi mudada. Se naquele tempo era por falar coisas sobre interpretações da natureza, interpretações éticas, filosóficas, com uma linguagem extremamente ostentativa, e se você quiser tirar a prova disso, pegue algum texto do passado, onde falava-se sobre ética, sobre moral, desses filósofos, você vai ver que a linguagem é extremamente rebuscada, difícil, até quando ela é traduzida para nós hoje. É pesada para quem não tem o costume de ler esse tipo de texto, esse tipo de coisa. Então, o que acontece hoje é que essa forma, essa mensagem de Paulo, essa exortação de Paulo, ela continua válida, só que com um contexto um pouquinho diferente. As pessoas aqui, elas não estão preocupadas em ter uma sabedoria elevada, ainda que mundana. Elas estão preocupadas em um tipo de sabedoria diferente. Não naquelas que elevam o status dela como pessoas mais sábias, mais inteligentes, porque isso era o que chamava atenção naqueles dias. Hoje o que chama atenção em nossos dias é aquela sabedoria que diz assim, Deus vai promover um bem-estar na sua vida. Era isso que eles queriam falar de Deus misturando com sabedoria mundana. E é hoje que se faz hoje. Eles botam Deus, quando você vai ver, todo o conteúdo é baseado em autoajuda, é baseado numa psicologia mundana, anticristã, é baseado no triunfalismo, é baseado no misticismo da palavra, tem poder e afins. Então, com
conteúdo da exortação continua válido. Muda um pouco o contexto, mas a coisa continua acontecendo hoje. Você acha que o movimento coach, ele nasce dentro da igreja ou fora da igreja? É fora, é uma coisa externa. A igreja que eu falo, né, homens da igreja, corrompidos, pensam, rapaz, isso é legal. A gente consegue dar uma roupagem cristã nisso aí e trazer para dentro da igreja. Então você tem agora o evangelho coach, que é uma piora, uma deturpação, uma profanação de algo que já era profano, que era o evangelho da prosperidade. Então, isso acontece, é outro evangelho que é pregado. Então, Paulo está alertando sobre um perigo muito grande que acontecia naqueles dias. Daqueles irmãos correrem o risco de estarem mergulhados em outro evangelho, pregando outra coisa que Deus não ensinou, usando uma roupagem, uma coisa mundana com a roupagem cristã. Então, o que Paulo faz aqui é uma apologética, isso é, essa expressão significa uma defesa da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela consiste não em linguagem ostentativa, não na sabedoria humana, mas naquilo que Deus nos revela e aplica em nossos corações, não pela nossa capacidade de compreender, mas ele faz isso pelo Espírito Santo. E aí Paulo, ele relembra a própria experiência de conversão dos coríntios. Interessante, ele vai e diz assim, lembra aqueles dias que eu passei com vocês, aqueles 1 ano e 6 meses que eu estive entre vocês, eu não fiquei usando esse tipo de artifício que vocês querem usar agora. Quando eu estive entre vocês, eu fui simples e claro. Porque o evangelho é isso. Então o texto, no original, começa assim, e eu. A expressão grega é, e eu. Então, ele traz a ênfase para si. E eu, quando estive entre vocês, irmãos, eu fiz assim. Eu agi assim. Eu procedi desse jeito e parece, talvez você pareça que Paulo está sendo nostálgico, mas não está. Ele está chamando a atenção para aqueles dias. Que dias são esses quando Paulo esteve lá? Eram dias especiais para aqueles homens. Foi um dia que eles foram, de fato, convertidos ao evangelho. Então Paulo está dizendo assim, lembra quando vocês foram convertidos, quando eu preguei? Lembra o que trouxe vocês das trevas para a luz? Como é que agora, depois de ter passado por essa experiência única, espiritual, de receber uma nova vida, vocês estão se deixando levar agora por isso que é contrário à palavra de Deus? Então, isso é uma defesa da fé. E aí tem uma coisa muito interessante. Paulo começa mais uma vez, né, dizendo assim, irmãos, e eu, irmãos, né? Esse eu está sendo suprimido aí na tradução para o português, tá? Mas ele existe, tá? Como se Paulo está dizendo assim, e eu, irmãos, quando estive entre vocês, mas o nosso português, quando ele fala assim, quando estive, já acrescenta o eu, né? Eu estive, está implícito aí. Então Paulo diz assim, quando estive entre vocês, anunciando-lhes. Importante isso, porque esse foi a atitude de Paulo, de proclamar, de anunciar. Isso significa pregar, falar. O quê? Aí diz assim, um mistério de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então Paulo usa de novo, irmãos aí, que essa expressão adelphoi, que tranquilamente era usado ali para irmãos e irmãs, tá? Ou seja, estava englobando todo mundo da igreja, dizendo, quando eu estive entre vocês, eu agi assim, eu proclamei assim o evangelho. E Paulo, ele vai relembrar a sua postura diante de todos. Ele proclamou o que para os coríntios? Então há uma disputa aqui. Eu botei isso aqui é digamos assim, uma coisa um pouco mais profunda da teologia, mas eu achei interessante trazer, porque a nossa tradução, nós usamos NAA, a nossa tradução, ela traz essa palavra, mistério. Mas há uma disputa aqui, né, pelos teólogos ali que estudam os manuscritos originais, entre duas palavras que podem ser usadas aí, que é mysterion, aí aqui é usado na nossa tradução, ou martyrion, tá? Então, essa palavra mistério, né, que é traduzida por mistério, Paulo está dizendo, eu estive proclamando um mistério, ela pode significar, na verdade, o contexto implica em ela falar da obra de Cristo, que outrora estava oculta, agora foi revelada, né? Muita gente usa essa palavra
porque ela vai reaparecer lá no versículo 7, tá? Se Deus permitir, na semana que vem nós veremos isso. Paulo diz assim: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Essa mesma palavra que está lá. Então ela aparece aqui, e possivelmente a influência é por causa do versículo 7. Mas a outra palavra é martírio, né? Que é traduzida pela expressão testemunho. Então ficaria assim: irmãos, quando eu estive entre vocês, anunciamos-lhes o testemunho de Deus, né? Revela agora o conteúdo da obra de Cristo, tá? E essa, irmãos, apesar de não ser a tradução nossa, essa parece ser a tradução que os maiores estudiosos preferem. Na verdade, não é a tradução, é porque existem vários conjuntos de manuscritos antigos e alguns apresentam a palavra mysterion, que é mistério, e outras martyrion, que é testemunho. E agora? Não tem problema. Em termos teológicos, isso não muda. Mas eu acho interessante trazer essa informação, porque elas são muito parecidas. Olha, essa é assim que se escreve martyrion e é assim que se escreve mistério. São a segunda e a terceira letra. Né? Um Y e um sigma, e a segunda e a terceira letra vai para um alfa e um rho. Então, é muito pouco. Então, possivelmente, os escribas, né, eram as impressoras humanas, né, que faziam esses manuscritos, né, que replicavam. As possibilidades são muitas. Eles podem ter confundido. Ele pode ter, também, ele pode ter, numa dúvida, analisado que lá no versículo 7, um pouco mais adiante, tem a palavra mistério e pensado, não deve ser essa palavra porque ela já está sendo usada. Né? Então as possibilidades são muitas. É interessante a gente saber disso, porque significa que é muito profundo os estudos sobre a manuscritologia e que tem-se as informações até as dúvidas. Né? Então, a palavra martírium, por exemplo, que eu entendo que é a mais adequada, ela vem do textos receptos. Né? Já a outra, martírium, mysterium, que é usada na nossa Bíblia, né, que é a tradução da NAA, ela vem do que nós chamamos de texto crítico. Então, sabe-se disso, é só uma curiosidade, mas é interessante, até porque é importante a gente saber disso, porque algumas pessoas desavisadas ou que têm tendências a interpretar a Escritura por palavras isoladas, podem pegar esse texto, como os nossos irmãos pentecostais, que gostam dessa expressão mistério, e tiram ela de contexto para usar de qualquer jeito. Não é? Infelizmente, existem pessoas que não se dedicam de fato ao estudo, à busca de conhecer o significado do texto, a fazer uma exegese adequada, uma interpretação correta, usando os devidos métodos hermenêuticos de interpretação, de estudo, e podem simplesmente pegar e chegar a uma conclusão qualquer e pregar qualquer coisa. Infelizmente, possivelmente é o que mais acontece em nossos dias. Tá? Mas está aí, a gente não vai ter prejuízo na interpretação por estar a palavra mistério, né? Uma vez que o contexto inteiro nos aponta o significado dessa palavra. Ainda que a evidência interna dos textos bíblicos, pelo que Paulo já havia dito, né, implique em que essa palavra seria melhor traduzida por testemunho, não vamos ter tradução. Tá? Mas por que Paulo relembra isso? Porque é uma tendência dos coríntios, né? E quando ele anunciou o mistério, ele não fez isso com ostentação de linguagem de sabedoria, ou seja, Paulo foi muito simples na sua forma de pregar. Há uma tendência dos coríntios de se apaixonar pela retórica. Né? Assim como em nossos dias, nós temos tendências em nos apaixonar por coisas da nossa geração. Né? Aqueles homens tinham tendência a se apaixonar por coisas daquela geração. Talvez a nossa preocupação seja um pouco diferente, seja com o estilo da igreja, seja com conforto, com que tipo de música toca, ou se quem prega não é tão firme nos ensinos, nas exortações, talvez é uma pessoa mais mansa, mais branda, então as pessoas pensam muito nesse tipo de coisa. Naqueles dias eles tinham a tendência por se apaixonar pelo estilo da pregação, da retórica, da forma como ela era exposta, não necessariamente pelo conteúdo, mas da forma como ela era apresentada. Tá? Então Paulo está dizendo assim, vocês lembram quando vocês se converteram? Não teve nada disso. E o Espírito Santo usou minhas palavras simples
para proclamar o evangelho no coração de vocês. Irmãos, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Porque o que aqueles coríntios estavam fazendo, botando o evangelho nesse patamar como um ato, como uma filosofia, implicava num perigo muito grande para a igreja, que era somente pessoas de grande proeminência intelectual, sábios segundo a ótica do homem, teriam a capacidade, então, de pregar o evangelho. E as pessoas que não têm vocabulário adequado, digamos assim? E aqueles primeiros discípulos de Cristo? E aqueles pescadores que foram chamados para ser apóstolos? Você acha que Pedro ele tinha um vocabulário gigantesco? Que Pedro era alguém estudado, proeminente? Não. Paulo era. Paulo ele fez parte de uma das maiores academias de teologia. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas e os outros? Há quem diga que os escritos de João, um pescador jovem, que logo foi chamado ao ministério, há quem diga que os escritos de João são cheios de erro ortográfico. Isso não tira a proeminência do seu ensino. É talvez um dos textos mais simples, no sentido do grego, é o de João. E o mais rebuscado é o de Lucas, que já era um grego de fato, já era alguém com essa característica helenística. Não é? Então, significa dizer, então, que só os grandes, proeminentes e sábios poderiam pregar o evangelho? Teriam efetividade no seu ensino? Veja como uma coisa simples, ela entra e as implicações dela são muito graves. As pessoas podem ser convertidas pela pregação verdadeira e fiel de qualquer um. Até daquele que não sabe conjugar um verbo. Daqueles que falam, nós vai, meu filho. Que fala coisa errada, pode pregar. E as pessoas se convertem se o Espírito Santo usá-la. Então Paulo está mostrando a incoerência deles. Quando eu estive entre vocês pregando, eu não fui assim. Por que vocês estão exigindo isso agora, dos pregadores? Por que vocês só querem assim? Como se ele perguntasse, o que foi que levou vocês à fé em Cristo? Será que foi a sabedoria do mundo? Será que foi a pregação retórica dos filósofos, a cultura, o conforto? Ou foi o Espírito Santo mostrando a vocês, dando profundo senso de pecado, revelando para vocês que vocês são pecadores e necessitados da graça? Paulo tinha passado 1 ano e meio pregando entre eles, ensinando diariamente. E como é que foi o procedimento de Paulo? Ele deixa bem claro, eu não fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fiquei rebuscando as palavras. Também está dentro do mesmo contexto. Está dentro do mesmo contexto, uma vez que Apolo, um dos homens citados, era alguém proeminente. A Escritura fala lá em Atos que ele era um homem de uma inteligência muito grande. A forma de ele pregar era muito ele era persuasivo. Isso não tem um erro em Apolo, tá? Paulo, de modo algum. Isso era uma característica pessoal de Apolo. Eles que estavam pegando essa característica e deturpando. Estavam criando ídolos, tá? Infelizmente. Então tem a ver, sim, com a divisão. Tem a ver com esse processo de divisão. E Paulo fala lá de Pedro, de Cefas, de Paulo, de Apolo. Não quer dizer que não houvesse outras divisões, tá? Não quer dizer que não houvesse outros pregadores. Paulo está deixando bem claro, esse proceder de cismas, de divisões, de partidarismo na igreja não vem de Deus. Então, qual foi a mensagem pregada? Foi a mensagem da cruz, simples. Vocês são pecadores, devem a Deus e não tem como pagar. E agora? Uma hora o juiz vai bater na porta, na verdade vocês que vão se encontrar com ele no tribunal, e ele vai cobrar. E aí? E digo mais, essa dívida é infinita e eterna. Vocês vão pagar para sempre. E me mostre quando eu fiz isso. Quando vocês roubam, quando vocês matam. Mas eu não roubo nem mato. Quando vocês adulteram ou não adulteram. Você pensa mal contra alguém? Então você mata. E Deus sabe disso, porque Ele sonda os corações. Você já desejou quem não era o seu marido, a sua esposa? Então você é um adúltero. Deus vai cobrar isso de você. Você já deixou de pagar alguém? Você já foi injusto? Então você é corrupto? Você já roubou? Se você odiou, você já matou? E agora? Você já cobiçou, quebrou o 10º mandamento e Deus sabe de tudo, a sua dívida é eterna. E agora? Estamos perdidos. Paulo diz, não, mas tem uma solução. Deus enviou seu filho para morrer, para pagar a dívida. Os judeus
vão achar isso um escândalo. Os gregos vão achar que isso é loucura. É muito simples essa solução que Deus fez e ao mesmo tempo muito incrível e muito absurda, porque Deus não vai se fazer carne. Bem simples a pregação, não tinha ostentação. O Espírito Santo invadiu o coração deles, colocou um coração de carne, tirou de pedra, converteu, quebrantou, e eles foram convertidos. Uma pregação simples e clara, como deve ser de todo mundo. É assim que a gente deve pregar o evangelho, inclusive, irmãos. Não precisa se preocupar com isso. Você mostra que todo mundo é pecador, que existe um Deus que é juiz, e que esse juiz também ama a ponto de trazer a solução. Crê ou não crê. Se crê, é salvo. Quem não crê está condenado. Mas, Mário, é só crer e viver de qualquer jeito? Não. Porque quem crê vive de acordo com o que crê. Ninguém diz crer uma coisa e viver contrário àquilo que diz crer. Então não crê. Coisa simples. E eles agora estavam mudando o procedimento deles. Então Paulo diz como ele vai aprofundando. Como foi que eu fiz? Por quê? Porque eu decidi nada saber entre vocês. Então ele diz assim, eu não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. Não era porque eu não sabia, não. É porque eu decidi não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo sabia da tendência daquela cultura, de valorizar demais esse tipo de coisa. Então o seu proceder foi oposto. Esse é o motivo. Eu decidi não fazer isso. Eu decidi proceder assim. Ou seja, isso é uma resolução de Paulo. Foi uma coisa que conscientemente ele quis fazer. Não era porque ele não tivesse vocabulário suficiente. O livro de Atos mostra que ele discutiu com filósofos. Que ele apresentou Cristo de um modo magistral. Então não era por falta de capacidade de conhecimento, é porque ele decidiu, porque isso tem pouco valor diante de Deus. O que salva não é esse estilo de pregação. O que salva é a mensagem da cruz, que a gente já viu, ele já tinha dito. É o dínamos, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, irmãos, saibam sempre disso. O fato da mensagem da cruz ser simples, e essa é o nosso jeito de propagar o evangelho, deve ser simples e claro para aquele que ouve. Não significa dizer que a gente deve viver no raso, sem tentar compreender as coisas profundas. Devemos buscar diariamente. E é isso que Paulo vai dizer na continuação desse texto. Tá? Que tem algumas pessoas que necessitam de alimento sólido, mas outras necessitam de leitinho. A gente deve buscar viver. O que a gente não pode fazer é achar que o conhecimento humano, externo, é o que me dá algo além no reino de Deus. Tá? Então Paulo não está dizendo que tem pouco conhecimento, que sabe pouco e que o conhecimento é inútil e frutífero. O seu escrito prova o contrário. O que ele está dizendo aqui, diante de vocês, eu decidi ser simples no meu ensino. Porque é assim que o poder de Deus se revela, na fraqueza. A mensagem do Evangelho, ela é para alcançar todo mundo. Não é só apenas aqueles que são capazes de entender a lógica. Senão o reino de Deus ia ter só gente muito sabida, né? Não é, é o contrário. Deus usa as coisas loucas, as desprezíveis, desprezadas, aquelas fracas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A mensagem da cruz, ela é autossuficiente. A mensagem da cruz, ela é o centro. Não é o pregador, não é quem fala ou como fala. É o conteúdo, é Cristo, Deus se entregando por pecadores. Isso deve nos mover de tal forma que a nossa vida deve ser diferente, então, de agora em diante. Então, o que mais importa? Que os homens saibam e aprendam. O que é mais necessário, mais urgente? Qual a mensagem que trouxe vida aos irmãos de Corinto? O que é que foi que salvou vocês? Foi o conteúdo ou o estilo? É Jesus Cristo e esse crucificado, é o que Paulo diz. O Senhor Jesus e a sua obra redentora. Então o conteúdo da pregação era simples, mas era profundo nesses tópicos. Simplicidade não nega profundidade. E os tópicos são esses, irmãos. É isso aí que deve conter. E a gente pode falar essas coisas de forma muito simples quando a gente vai pregar o Evangelho. Se Paulo teve esse proceder diante de pessoas assim,
que dirá nós? Como é que a gente deve ter nosso proceder quando a gente vai pregar o evangelho? São dúvidas, né? Muita gente, como é que eu prego, como é que eu desenrolo na hora de falar? Às vezes a oportunidade está lá na minha frente, eu sei que é uma oportunidade, do que é que eu falo? Aqui, ó. Esse é o roteiro. Encarnação do Verbo. Deus, grandioso, em sua glória infinita, se fez carne. Assumiu uma natureza como a nossa, fraca. E ele fez isso com um propósito. Porque o homem tinha uma profunda necessidade de perdão, por causa de uma dívida infinita. Então o que é que Cristo fez? Ele veio cumprir a nossa pena. Ele foi o sacrifício vicário, substitutivo. Ele fez em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar. Então a cruz não foi um acidente. A cruz não foi um tropeço de Deus, uma fraqueza não planejada. Pelo contrário, a cruz foi uma necessidade nossa e um propósito de Deus para nos salvar. E a prova disso é que Cristo triunfa sobre a cruz. Ele ressuscita, ele morre pagando os nossos pecados, levando a nossa dívida, mas no terceiro dia ele ressuscita, triunfando sobre a morte. Veja, a morte não é o maior medo dos homens. Não é aquilo que as pessoas têm por encerrado e depois disso não tem mais jeito. Jesus, ele vence a morte, ele triunfa sobre a morte, mostrando a natureza da sua redenção, e que nós também vamos triunfar se estivermos seguros nele. Então nós precisamos crer para que os nossos pecados sejam perdoados de graça. Não tem dinheiro que pague, não tem ações que pagam o que ele fez. A nossa ressurreição ela é certa e ela é eterna. Não é uma ressurreição temporária, como a de Lázaro, que Jesus ressuscita, mas depois Lázaro morreu de novo. Existe uma ressurreição que experimentaremos eternamente. Estou dizendo que Lázaro não foi salvo, não. Ele foi depois, meus irmãos. Ele também vai experimentar a ressurreição eterna. Mas não é uma ressurreição temporária, é eterna. Isso implica em que agora, uma vez redimidos, salvos por tão grande graça, simples e ao mesmo tempo inconcebível para a sabedoria humana, a nossa vida agora deve ser diferente. Então as pessoas que conheciam você vivendo uma vida devassa, ímpia, um estilo de vida totalmente estranho, corrupto, contrário a Deus agora, quando lhe vê, tempos depois, já conversando isso, quem é essa pessoa? Você não é a pessoa que eu conhecia, você é diferente. Você deixou de fazer aquelas coisas tão legais que a gente fazia. Por quê? Porque você vive diferente agora. Você diz, porque agora minha alegria está em outro lugar. Eu conheci a alegria verdadeira. Eu conheci a alegria eterna. E muito mais, é muito maior, mas a simplicidade da salvação é isso. Do evangelho é isso. E nós devemos conhecer essas coisas. Tá? E claro, nos aprofundar nelas. Mas a explicação, a pregação deve ser simples, como foi a de Paulo. Eu decidi não saber nada. Jesus Cristo esse crucificado é suficiente. Não tem sabedoria além dessa que você precise para ser salvo. Então toda essa lembrança de Paulo devia trazer uma vergonha profunda àqueles homens, porque estavam tendo o seu coração movido agora. Eles tinham iniciado bem e estavam caminhando mal agora. Isso devia trazer uma vergonha para eles. Devia trazer um senso de, eu preciso me arrepender se eu estou pecando contra esse Deus tão bom, que me salvou de forma tão forte e ao mesmo tempo simples. Eu estou dizendo assim, não é mais suficiente o que Deus fez por mim. Então se a gente viver mergulhado constantemente nas mesmas preocupações dos mundanos, no mesmo estilo de vida, amando a mesma coisa que o povo ama lá fora, logo a gente vai estar apresentando as mesmas perspectivas, esse mesmo estilo de vida, esse mesmo anseio, esse mesmo modo de pensar em nosso dia a dia. E logo a gente vai estar fazendo isso dentro da igreja. E logo a igreja vai estar contaminada. E o corpo de Cristo vai estar perdendo a noção do evangelho. A solução para isso, irmãos, está em Cristo. Numa vida de devoção verdadeira. Numa vida de intimidade com o Senhor, de comunhão. Isso em vários níveis, tá? Nós somos uma igreja reformada e nós existimos justamente porque entendemos que não tem isso aqui na nossa região. E Deus nos chamou para isso. Se a gente passar a cantar a mesma coisa que cantam, a pregar do mesmo jeito que pregam, a se comportar do mesmo jeito que se comportam, eu não estou falando mal de igreja nenhuma. Isso é uma análise básica de como está o meio evangélico brasileiro.
A gente não tem necessidade de existir contra a igreja. Nós somos chamados para uma busca real de intimidade, comunhão com o Senhor, baseado na palavra. Não na ostentação de linguagem, mas na devoção. Num bom ensino. Não no método do ensino. Não nas palavras que são usadas para esse ensino, mas no conteúdo da palavra de Deus. O qual Deus deve receber a glória, não homem algum. Eu, Gabriel, quem quer que seja, ninguém deve receber glória. Só Deus. Por isso que Paulo diz, olha como eu estive entre vocês. De novo, ele usa essa expressão, né? Rago, no grego. E eu também, e eu. Né? E foi em fraqueza que eu estive entre vocês. Né? E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Então, novamente, ele se coloca, e eu também. Então, Paulo agora ele sai do conteúdo. Eu decidi nada saber a não ser Cristo. Ele está falando do conteúdo que ele pregou, para dizer agora o modo como ele pregou também. Para que eles lembrassem que o modo que eles estavam dando tanta ênfase como coisa importante era desnecessário. Olha o modo como eu estive entre vocês. As suas palavras eram humildes. São palavras humildes, na verdade, mas que declaram como a única coisa que ele possuía para oferecer aos coríntios era a mensagem do evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês se converteram e eu não tinha nada para dar a vocês. Era só a mensagem da cruz. E não é porque eu não tinha conhecimento sobre a filosofia. É porque isso era necessário, isso basta. Então, como nós lembramos de como Paulo foi tratado naquela cidade nos primeiros dias, isso fica mais evidente ainda, de como Paulo foi humilde. Né? Olha, vamos ver um pouquinho da vida de Paulo, do caminhar de Paulo até lá. Atos 18, de 1 a 11, diz assim, depois disso, deixando Atenas, que foi lá onde Paulo teve esses embates com os filósofos, né, em Atenas, uma das capitais da Grécia, capital mesmo, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado na Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Veja, Paulo trabalhava, o apóstolo trabalhava fazendo tendas. O ofício deles era fazer tendas, ou seja, foi isso que aproximou eles primeiro, eles tinham o mesmo emprego, eles tinham a mesma função. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, que era o dia que os judeus se reuniam, né, nos sábados. Então ele ia lá na sinagoga e por ele ser um judeu, davam essa oportunidade, persuadindo tanto judeus como gregos. Os gregos simpatizantes que iam lá ouvir também, né, a pregação dos judeus. Então ele persuadia tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, possivelmente foi Timóteo que ficou lá pastoreando Corinto depois que Paulo foi embora. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando a judeus que Jesus é o Cristo. Veja, não eram judeus crentes, tá, irmãos? Era na sinagoga, eram pessoas ainda do judaísmo, e Paulo, por algum motivo, conseguia esse acesso e pregava lá e tentava persuadi-los de que Jesus é o Cristo. Ou seja, ele de fato usava os argumentos para isso. É interessante que ele disse que ele se entregou totalmente à palavra, ou seja, possivelmente ele teve que deixar de trabalhar para fazer só isso. Como eles se opuseram e blasfemaram, olha o que os judeus fizeram, se opuseram e blasfemaram. Paulo sacudiu as roupas, como Cristo manda, né? Tira o pó e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Estão rejeitando o evangelho, então que vocês arquem com as consequências. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Ou seja, o que eu tinha para fazer eu fiz, que era proclamar. Tá? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor. Você se converteu, o chefe da sinagoga, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Ou seja, iniciou-se uma igreja naquela casa. Eles creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
Se alguém não acredita em predestinação, nunca leu esse texto, né? Eu tenho muito povo na cidade de Jesus dizendo assim. Eles ainda não sabem não, mas eu tenho muitos filhos aí na cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, assim foi o início da igreja. De forma simples, começou numa casa. Começou, na verdade, Paulo pregando aos judeus lá. Depois vai para uma casa. De forma muito simples, ele foi pregando o evangelho e foi confirmado pelo Senhor que isso deveria acontecer. Aí Paulo diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Como é que vocês imaginam o apóstolo Paulo? A gente fala muito de Paulo, né? Calvinista gosta muito de falar de Paulo. Né? Na verdade, um crente, um cristão protestante, né? Irmãos, é importante a gente ter essa maturidade, tá? A gente conseguir fazer isso aí, sem dividir. É o povo de Deus também. Mas tem uma grande diferença entre a nossa tradição e os pentecostais. Somos protestantes, eles não. Tá? Eles vêm também da mesma linhagem, mas há uma dissensão, torna-se outra religião. Não outra religião no sentido que são descrentes, tá? Mas são outros estilos, outros costumes, a ponto de parecer de fato uma religião diferente. Pregam o mesmo Deus, tá? São cristãos, devemos considerá-los como irmãos, os que são de fato, né? Crentes na graça do Senhor. Mas nós somos protestantes, temos uma diferença bem clara, tá? Então, como é que vocês imaginam o apóstolo Paulo? Porque nós protestantes, nós gostamos muito de Paulo, né? Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. O tempo todo a gente fala de Paulo, a gente tem Paulo como exemplo, um exemplo de escrita, um exemplo de vida, de piedade, de sabedoria, de tudo, né? Paulo foi o maior do Novo Testamento. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, mas a gente até pensa, né? De tanto que Paulo é mencionado e faz tanta coisa e fala tanta coisa. Vocês imaginam Paulo como? Fisicamente, alguém proeminente, forte, né? Aguentou tanta coisa, né? Talvez um jovem senhor agora, nessa altura do campeonato. Será que Paulo era assim mesmo? Ele diz assim que esteve em Corinto, em fraqueza. E possivelmente ele usa isso aí como um contraponto, né? Entre a mensagem poderosa que ele carregava, quando comparado com a disposição altiva dos filósofos, né? Eu sou fraco. Esses filósofos, eles falam de forma muito proeminente. Eles têm uma voz possivelmente robusta, forte. Falam, as pessoas ouvem. Não tinha equipamento de som, né? Então eles tinham que ter, de fato, um pulmão bom, uma força para falar, um vigor, um estilo proeminente. Talvez eles deviam usar as melhores roupas daqueles dias. Não ia aparecer um filósofo com roupa desbotada, rasgada. Eles tinham que ser proeminentes visualmente, fisicamente. Aí Paulo diz, foi em fraqueza que eu estive entre vocês. Então isso foi um modo como ele se apresenta. Eu sou fraco. E também diz em temor e grande tremor. Então a própria definição de ansiedade, né, está aqui, diante de tão grande missão confiada a alguém pequeno. Eu estive em temor e grande tremor. O que eu tenho para fazer é muito sério. Eu me reconheço como incapaz disso. Mas como Cristo me chamou, disse que tem muito povo aqui, eu vou seguir. Mas eu me vejo como pequeno. Era assim que Paulo se via. Mas vamos ver alguns relatos sobre a condição de Paulo, física, e sua pouca presença, pessoal. Porque eles admiravam isso nos filósofos. Os filósofos não era só a fala, era aquela presença. Eles não eram como a gente ouve as notícias ou vê uma foto no Instagram, no jornal. Eles iam ver. Então eles admiravam também a presença, da personalidade. E era isso que eles estavam trazendo para dentro da igreja também. Admirar personalidades pela presença. E era uma coisa que provavelmente Paulo não tinha muito. Tá? Então, como é que vocês imaginam Paulo, né? Primeiro Coríntios, capítulo 4, de 10 a 14, ele diz um pouquinho sobre a sua fraqueza e sobre como ele passou privações. A sua vida prática mesmo. Ele diz assim, nós somos loucos por causa de Cristo. Ele está sendo até um pouco irônico aqui. E vocês são sábios em Cristo. Paulo ainda está exortando, veja, no capítulo 4 ainda tem esse tema dentro. Nós somos fracos e vocês fortes. Vocês são honrados e nós desprezados. Nós quem? Pregador do evangelho.
Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Veja como era ridícula aquelas preocupações dos coríntios. Isso aqui é o apóstolo Paulo, um servo proeminente de Deus, dizendo como ele estava sofrendo. Fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Vivo como um nômade. Nos afadigamos, trabalhando com as próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Ou seja, a gente é ofendido e a gente ainda vai lá procurar paz. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrá-los como a meus filhos amados. Era assim que Paulo estava. Perseguido, passando necessidades, muitas. Não é? Já em 2 Coríntios, que ele continua, a segunda carta de Coríntios mostra que a primeira não surtiu muitos resultados, tá? Ele mostra como a sua fraqueza foi grande, a ponto de ele carregar as marcas de Cristo em seu corpo. Eles assim, são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, ou seja, eu vou falar em terceira pessoa, vou falar como se Paulo fosse outro, tá? São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. Uma das punições por pregar o evangelho. Ser açoitado com chicote. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Além de tudo isso que eu sofri fisicamente, por dentro, meu coração ainda está apertado, porque eu me preocupo com todas as igrejas. 2 Coríntios, capítulo 12, 7 a 10, ele fala da fraqueza, para que se mantivesse humilde. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, depois de Paulo dizer que foi elevado ao terceiro céu, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha o objetivo para que eu não seja orgulhoso. 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Irmãos. Saúde física de Paulo. Lembrando que essa foi a primeira igreja, tá? Provavelmente que Paulo fundou. Talvez a primeira carta também, ou uma das primeiras, a igreja da Galácia. Ele fundou antes de Corinto. Né? E ele diz assim, para aquela igreja, né, dos Gálatas. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, ou seja, ele estava doente. Além de tudo isso, ele ainda era doente. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Por que posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar? Isso indica que a sua enfermidade era, possivelmente, nos olhos mesmo. Com que ele disse assim, vocês eram capazes de trocar, me dar a saúde para pegar minha enfermidade. Né? Ele está exortando os Gálatas que também estavam caminhando por caminhos estranhos. 2 Coríntios 10:10, ele diz assim, alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Era assim que as pessoas viam Paulo. Uma presença fraca,
via um coitado, esse é o Paulo das cartas, esse parece um homem qualquer, um fraco. Provavelmente um homem frágil, sem atrativos, que não chamava atenção aos olhos das pessoas. É isso que era Paulo. A gente lê, talvez, pense em um Paulo proeminente. Alguém muito firme, né? Mas esse era Paulo. O fraco de Deus. Frágil, cheio de problemas de saúde. Gálatas 4,15. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Ele devia ter esse problema na vista, né? Gálatas 6,11. Vejam, ele escreve até brincando, vejam que letras grandes escrevi a vocês, de próprio punho, para dizer, fui eu mesmo que escrevi, por isso que está grande assim, para que eu possa enxergar. Porque eles sabiam que Paulo tinha esse problema nos olhos. Some todos esses fatores, o que sobra para Paulo é tão somente a graça de Deus e uma missão que ele tinha recebido de pregar a palavra poderosa. Por isso, a disposição dele era totalmente humilde, sem ostentação de linguagem, porque essas coisas é o que o mundo se preocupa. De modo algum, significa falta de profundidade. Mas que Deus fez Paulo assim, e deve nos fazer assim também. E faz a gente assim, para que a gente confie tão somente nele. Fraqueza, temor e grande tremor são as marcas da verdadeira humildade cristã. Né? Se você não for assim, está na hora de ser. Eu também, tá? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Então não tentei enredar vocês, persuadir vocês pela retórica. Então agora o apóstolo Paulo mostra como, mesmo sendo fraco, tão fraco, foi usado por Deus. Né? Alguns até brincam, né? Paulo tinha unção na pregação. Ele era fraco, mas tinha unção. Pastor, o que é unção, né? A historinha antiga, né? Não sei, eu só sei que unção e outro não, né? Outros não. A unção na pregação, irmãos, é a total dependência da palavra de Deus. É depender completamente de Deus, mesmo sendo fraco. E é isso que Paulo era. Ele dependia de Deus. Os coríntios, eles tinham experimentado essa fraqueza e o poder que tinha vindo da pregação verdadeira, e agora estavam perdidos. A gente tem que ter esse cuidado para não caminhar nesse mesmo caminho. Vocês experimentaram a pregação do evangelho, receberam a graça de Cristo pela revelação do Espírito Santo. A gente não pode querer outra coisa, querer outro evangelho, querer uma coisa nova. É isso que tem acontecido. Para algumas pessoas, o evangelho torna-se repetitivo, sem graça, então as pessoas querem uma coisa nova o tempo todo. Tem igreja aí que, se não tiver um congresso, a cada 2 semanas a igreja esvazia. Parece que esvazia. Tem que ter congresso toda semana. Se não tiver um congresso novo, acabou. O resultado disso foi a verdadeira conversão daqueles homens. Porque agora eles estavam buscando outra coisa. E Paulo diz, minha palavra não foi persuadindo vocês, mas em demonstração do Espírito e de poder. Uma demonstração concreta e irrefutável de algo. Demonstração é isso. É uma expressão que a gente até usa na matemática, é uma prova definitiva de que algo é verdadeiro. Paulo diz, a minha pregação foi uma demonstração, foi uma prova do Espírito e de poder. O Espírito que vivifica os mortos, ele faz habitação naqueles que são chamados. Paulo já tinha dito, 6 que foram chamados. Não foram chamados muitos sábios, nobres, segundo a carne. Mas essa é a vocação eficaz. E o Espírito Santo age com poder, vocacionando eficazmente aqueles que são chamados. E aplica essa demonstração do Evangelho, que o Evangelho é verdadeiro no coração. E essa expressão poder aqui, o sentido é amplo, né? Mas é associado, obviamente, à ação do Espírito Santo. Poder não é só a realização de milagres, é também. E Paulo fez muitos milagres, mesmo sendo fraco. Mas é o próprio Deus, pelo Espírito, agindo na vida de alguém com tantas fraquezas, que decidiu ser fraco também para realizar uma grande missão. O poder é a evidência visível de como Deus usa os humildes. É engraçado, né, que se você for olhar aqueles que dizem ter poder nas igrejas hoje, os apóstolos mirins, adultos, os grandes evangelistas, nenhum deles é humilde. Nenhum deles tem uma aparência de fraqueza, de piedade. É sempre altivo. Nariz empinado, voz alta, ordenando, dizendo é assim.
fulano de tal, e nunca é com humildade. É evidente que ali não tem o poder do Espírito, que não tem o poder de Deus, mas só uma maquinação humana, mundana. Então, igualmente naqueles dias, nenhum dos mundanos que os coríntios se inspiravam podiam fazer isso que Paulo fazia, nem pregar com a intrepidez que Paulo pregava. Então eles estavam perdendo essa disposição santa. Né? E Paulo diz, para que o motivo disso tudo, a finalidade de tudo isso, dessa fraqueza, que eu tenho que me rebaixar, assumir, quem tem que engrandecer é Deus, Deus tem que crescer, é para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É isso que tem que acontecer. Tem gente aí que ouve um evangelho fraco, falso, que no dia que a fraqueza do pregador é exposta, essas pessoas pulam fora da igreja. Não é? Eu vi um rapaz esses dias, hoje, falando assim no Instagram, que muita gente não vai para a igreja por causa dos hipócritas, né? E é verdade. Pior, é aqueles que se convertem por causa dos hipócritas e não pelo evangelho. Quando a hipocrisia é revelada, eles pulam fora. Eita, me decepcionei, não vou mais na igreja. Porque nunca foi convertido. Não estava apoiado no poder de Deus, não estava ancorado na rocha firme que é Cristo. Mas numa pessoa, num partido, num indivíduo. Isso é uma das formas como a idolatria ela se apresenta também na igreja, dentro da igreja. Então Paulo diz, a fé de vocês não pode estar apoiada na sabedoria humana, nem numa personalidade, nem ninguém, mas tem que ser no poder de Deus. Então aqui está declarada a âncora que deve sustentar a nossa fé, que deve prender, firmar a nossa fé. Se a fé de alguém se apoia na sabedoria humana, na eloquência, na retórica, vai chegar o dia que ela vai acabar. Porque essas coisas acabam, elas não são infinitas. O arsenal de palavras acaba. Você já deve ter me visto usar a mesma palavra aqui 1 milhão de vezes. Se ficar apoiado nisso, ninguém fica. Esse é o motivo da fraqueza de Paulo. É evidenciar o poder de Deus. Foi por isso que eu fui fraco, para que vocês nunca quisessem se sustentar em mim, mas em Deus. O poder de Deus, que para os gregos era uma fraqueza, o Cristo pregado na cruz, é quem sustenta a nossa fé. É acerca disso que Pedro escreve, por exemplo, no capítulo 1, versículos 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Aqui, ó, é em Deus que deve estar sustentada toda a nossa fé. É Ele que nos guarda. Se depender de nós ou de algum outro homem que não seja o Senhor, ela estará perdida. A nossa confiança, a nossa fé verdadeira deve estar ancorada no poder de Deus. E o poder de Deus é o quê? É a revelação do Evangelho. De fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. O poder de Deus se revela no Evangelho. O poder de Deus é Cristo crucificado, morto em nosso lugar. Deus, a vida, morreu para nos salvar. O autor aos Hebreus, capítulo 6, 17 a 20, escreve: por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza, ou seja, evidenciar de fato, deixar claro aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, que ele não ia mudar de ideia, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, ou seja, que já nos abrigamos nele, tenhamos forte alento, ou seja, confiança, segurança, para tomar posse da esperança que nos foi proposta, da salvação eterna. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Ou seja, nós entramos no Santo dos Santos por Cristo, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem levítica, mas daquela do rei de paz. Essa é em Cristo que deve estar a nossa segurança, a nossa âncora firmada. Bem, irmãos, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer questionar alguma coisa? Discordar? Esse é o momento. Ninguém tem dúvidas? Então vamos nos colocar de pé para orar, encerrar com a bênção apostólica.